A perícope na pregação inaugural de Jesus na Galileia. É uma pregação fundamental nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, que marca o início da missão pública de Jesus e o anúncio do reino de Deus. Os relatos dessa pregação nos três evangelhos compartilham uma estrutura comum, mas também apresentam particularidades que merecem ser assinaladas. Para entender estas três passagens dentro do contexto sinótico, vou considerar individualmente as diferenças. Em Mateus 4, 12 a 17, situa a pregação de Jesus na Galileia logo após a prisão de João Batista. O texto lembra a realização da profecia de Isaías 9, 1 a 2, que fala sobre a luz que brilhará sobre as regiões sombrias da Galileia. Não é apenas um anúncio de um novo líder, mas o cumprimento das Escrituras, que assim reforça a identidade messiânica de Jesus. Em Mateus 4, 13 a 14, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Em Mateus 4, 17, a partir daí começou Jesus a pregar: arrependei-vos, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Em Marcos 1, 14 a 15, o Evangelho de Marcos é mais direto e conciso. Ele nos apresenta o início da pregação de Jesus imediatamente após a prisão de João Batista, com a ênfase na urgência do reino de Deus. A mensagem de Jesus para Marcos é clara e de ação imediata, sem referências proféticas como em Mateus. Em Marcos 1, 14 a 15, depois de João ter sido entregue à prisão, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. Em Lucas 4, 14 a 15, coloca o início da pregação de Jesus após ele ser tentado no deserto e cheio do Espírito Santo. Lucas sublinha a atuação do Espírito e o início do ministério de Jesus como um anúncio de salvação para todos. Apresenta a popularidade crescente de Jesus na Galileia, destacando o poder e a sua palavra, os milagres que ele realiza. Nos versículos de Lucas 4, 14 a 15, Jesus voltou para a Galileia na força do Espírito e as notícias a seu respeito se espalharam por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Em todos os três relatos, a pregação de Jesus é caracterizada pelo anúncio do reino de Deus. Embora as expressões variem, a mensagem central é clara: arrependimento e conversão. Jesus convoca as pessoas ao arrependimento, uma mudança de mentalidade e de comportamento, como forma de preparar o coração para a chegada do reino. A proximidade do reino de Deus implica que ele já está se manifestando de forma concreta e não apenas como uma promessa futura. O tempo está cumprido, é o momento da ação divina. Em Mateus, a situação de Isaías 9, 1 a 2 tem papel importante. O texto sublinha
que Jesus realiza a promessa da luz para o povo que andava nas trevas, apontando para o caráter messiânico da sua missão. Em Marcos e Lucas, o foco está na ação de Jesus como iniciador de uma nova fase na história de Israel e da humanidade, com a revelação de Deus de uma forma radicalmente nova. A Galileia, região ao norte de Israel, tem grande importância nestes relatos. Era vista como uma região marginal, longe de Jerusalém religiosa e do centro do poder, o que torna a escolha de Jesus como lugar de início da sua pregação significativa. Jesus começa seu ministério entre as pessoas simples, comuns, em um contexto social e religioso diversificado. Em Mateus e Lucas, a Galileia tem uma importância simbólica. Mateus a vê como o cumprimento de uma profecia messiânica, enquanto Lucas destaca a popularidade de Jesus, que se espalha rapidamente. Em Marcos, a Galileia é vista de uma maneira prática e funcional, como o ponto de partida para a obra de Jesus, antes de ele seguir outros lugares. Em Mateus e Lucas, vemos que Jesus começa a ser bem recebido e admirado pelas multidões, com a mensagem atraindo muitos seguidores. Em Marcos, há uma recepção inicial positiva, mas a tensão e os conflitos com as autoridades começam a crescer logo de seguida. Em conclusão, a primeira pregação de Jesus na Galileia, conforme os evangelhos sinóticos, marca o início de uma nova era na história da salvação, caracterizada pela manifestação do Reino de Deus. A mensagem central é o arrependimento e a necessidade de conversão, dada a proximidade do Reino. Essa mensagem é proclamada com clareza e o impacto de Jesus é imediato e significativo, apesar das diferenças de cada evangelista. Enquanto Mateus destaca o cumprimento das profecias, Marcos, a mensagem é direta e urgente, e Lucas mostra o poder do Espírito e o início de uma missão que atrai multidões. A Galileia, palco dessa pregação, não é apenas região geográfica, mas simboliza a luz que se acende nas trevas da humanidade, com a salvação para todos.